Mas só me falem aí se está aparecendo tudo certinho. Pessoal, está aparecendo a tela para todo mundo. Acho que vai chegar. Os Um slides. pouquinho devagarzinho. Não, tá tranquilo. Bonitos Tá? slides, né? Ela tá bem feliz esse aqui, ó. Eu vou te explicar por que ele tá cheio de poluído aqui, ó, um monte de coisa. Podemos, então? Gente, então, ó, vamos lá. Você sabe, quem me conhece já sabe que eu ligo um botão e eu vou falando tudo. Então, eu não vou ficar aqui a noite inteira. Nós vamos falar um pouco, mas assim, eu espero que essa visão, né, que nós vamos discutir aqui, ela possa fazer parte mesmo da nossa vida, enquanto aí futuros profissionais da educação, né, da licenciatura, essa área que nós escolhemos e que acho que nós não fomos escolhidos à toa, né, diante de tantas coisas. Então, o Diego já apresentou um pouquinho da minha formação, então eu vim das letras, né, aqui pela UEM, dou aula também de língua inglesa pelo Estado, então sou professora do Estado, sou professora da UniA faz algum tempinho já, acho que uns 8 anos, mais ou menos, também tenho aula de inglês ali, inglês instrumental, para o curso de medicina, trabalho com metodologia de pesquisa, porque é uma área que eu gosto, escrita de artigos, e quando eu fiz o mestrado, minhas pesquisas estavam voltadas para o letramento. E agora eu mudei de área um pouco. Na verdade, eu não mudei porque a educação ela está dentro de todas as áreas, assim, né? Então, agora no doutorado eu tenho essa oportunidade de estudar dentro da educação. E aí, o viés, né, o que embasa ali o nosso referencial é a teoria crítica da sociedade. Mas mais que todo o currículo, eu acho que o que o Diego falou, que é o que mais me realiza enquanto pessoa, além de toda a formação, com certeza é ser mãe dos gêmeos, que eles não estão amarrados, meu marido tirou eles um pouquinho daqui, porque senão eles ficam correndo, mas eles já estão acostumando com essa vida e sempre deixa quietinho. E agora já estão com 6 anos, gente, então... Por que eu estou falando um pouco? A vida pessoal e a vida nossa vida curricular, ela tem muita coisa a ver. E ela vai assim, propulsionar o início da nossa fala aqui. Porque a primeira citação aqui é uma citação do Freire, do Paulo Freire, quando ele fala assim, ó, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, vem antes, afirmou na obra intitulada A Importância do Ato de Ler. Com essa afirmação, ele revela que o mundo que se movimenta para o sujeito em seu contexto pode ser diferente do mundo da escolarização. Nós nos deparamos, quando a gente chega para a escola, com o mundo da leitura. E ele vai falar que é diferente desse contexto do mundo da escolarização. Mas aí, como que ele aprendeu, então? Como foi para ele? E aí ele diz assim, ó, com minha primeira professora, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura palavra-mundo. Para ele, a gente lembra das nossas primeiras professoras? Talvez você vai ser o primeiro professor na vida de alguns, né? Vai ter essa chance aí. E quando ele diz isso, a minha leitura do mundo, né? Não foi essa ruptura, não foi algo que impactou, mas foi uma junção. Eu imagino essa professora como aquela que apresenta o mundo da palavra, mas não deixa ele longe do mundo que já era dele. Então, quando ele fala isso, não sei se esse tipo de professor foi o professor que você teve para te iniciar no mundo da leitura, ou se você é como muitos de nós, que lembra da leitura na sala de aula como um processo mecânico, que cada um tinha que ler um parágrafo. Eu não sou tão novinha, né? E eu lembro que na sala de aula, quando o professor pedia para ler, era um parágrafo para cada criança, e a gente contava para ver qual a fileira que você era da carteira, aí eu era a quarta, então eu vou ler o quarto parágrafo. E aí a gente ensaiava para ler esse quarto parágrafo, e quando chegava na nossa vez, o da fila da frente tinha ido no banheiro e você tinha que ler o terceiro. E aí você não sabia mais nada, porque a gente tinha ensaiado o quarto parágrafo. E aí gaguejava, falava, lia devagar, ficava com medo de ler em voz alta. Não sei. Muitas das experiências de leituras em sala, talvez elas tenham sido... Elas
passem essas memórias aí na sua cabeça, né? É um processo que traumático para muitos. Para muitos a leitura é algo enfadonho, é um texto, é algo muito grande, texto é só aquilo enorme demais. Então são conceitos que foram sendo construídos em nós. E agora, enquanto educadores, enquanto formadores, a gente tem que pensar qual conceito eu quero de leitura, qual conceito que eu quero que meu aluno tenha, ou como eu quero que ele vai deixar de ler o mundo. Não, ele já tem uma leitura aí de mundo. Então, talvez aqui, ó, que a leitura do nosso aluno seja a leitura da palavra mundo e que ele consiga abarcar tudo isso. Ah, mas é utópico. Mas dá, a gente vai devagarzinho. Ao ser lida, a palavra mundo reúne o que era mundo de fora. Ixi, agora tá um barulhão, mas vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, Lê. Ah, é que Tava um eco. tá dando um negoção. Eu não tô com celular, só aqui o fone mesmo. Não tô com outro, tá? Ligado. Tá. Ao ser lida, a palavra mundo reúne o que era mundo lá fora com o que é mundo de dentro. Por isso, nenhuma leitura é igual e ninguém lê o mesmo livro, nem mesmo quando lê pela segunda vez. Por que quando você lê um livro pela segunda vez, ele não é mais o mesmo? Porque a gente já não é. Se eu leio num dia, nossa vida, você já refletiu sobre a leitura que você fez antes. Se eu leio uma semana depois, o nosso mundo já passou por algumas coisas que você talvez já tenha pensado naquela leitura. Então, cada dia a gente pode ter uma leitura nova, né? Um jeito novo. E aí, ele continuava assim, ó. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro e gravetos o meu giz. Eu achei bonita essa parte, porque pensa assim, quem lembra das primeiras brincadeiras da infância debaixo de um pé de árvore, correndo, sujando o pé, fazendo... Quem não passou por isso? E ali, gente, é o primeiro contato do nosso aluno com a alfabetização, no quintal da casa, com aquelas palavras da vivência dele, aquilo que ele ouve todo dia, são essas palavras que ele vai aprender. E aí, conhecendo isso, é que nós vamos voltar para os métodos de leitura que nós vamos aprender. Então, assim, nós não podemos descartar isso, que o chão, às vezes, vai ser o quadro, os gravetos, os giz, as pedrinhas que os nossos alunos riscam o chão aí, as primeiras coisas que eles aprendem. Esse é o primeiro sinal da alfabetização. E quando a gente fala em alfabetização, nós lembramos ali dos dois conceitos que passaram a caminhar juntos, que foi a alfabetização por um tempo, né, mas relacionado ao ato de decodificação, aprender a escrever, a decodificar, juntar sílabas, e depois teve a ideia de letramento, que é aproximar o aluno da prática social, das práticas sociais que envolvem a escrita. Mas aí, gente, essas duas coisas não dariam para caminhar separadas. E a gente fala, às vezes a gente leva para a escola todas as práticas do aluno, aquilo que ele aprende lá, aquilo, e mesmo assim ele ainda não consegue ter essa liberdade com as palavras. Por quê? Aí nós vamos ver que só o conceito de letramento ele também não deu conta. Então, assim, se nós usamos só um método e aprendemos só essa visão, a gente não dá conta. Por que a gente não dá conta? Porque senão seria prático uma receita. Ó, o método mais eficaz para alfabetizar ou para fazer uma criança ler é tal. E nós só seguiríamos esse. E não tem porquê. Porque nosso aluno não é o mesmo, nós não somos os mesmos e temos que considerar tudo isso. Então, essas ideias que a gente vai partir aqui para falar sobre a leitura, não vamos tirar essa primeira visão, esse primeiro contato com a alfabetização lá embaixo do pé de manga, lá embaixo da sombra, quando aconteciam as brincadeiras e algo que de certa forma já levava o nosso aluno e já nos levava ao universo das palavras. Tá? Então, quando a gente volta para autores da teoria da literatura, já que nós vamos falar de literatura infantil também, e da crítica literária, eles se debruçam sobre essa discussão e falam assim, que perguntas será que os leitores fazem? E que também são as nossas perguntas. Quais delas? São mais perguntas do que respostas que a gente tem. E isso que faz continuar o negócio. É normal que surjam várias perguntas e menos respostas. E aí a gente vai motivando outras, e é isso que alimenta a pesquisa, é isso que traz novas leituras. Então, os críticos, eles já pesquisaram isso. O que é leitor? O que faz do leitor? O que faz o leitor de um texto quando ele lê?
Como o leitor é encenado dentro da obra, o leitor aparece dentro de uma obra, qual o papel do leitor no processo da criação estética, da criação literária? O leitor vai ter um processo? A gente sabe que tem várias teorias que sim, né? Teorias que consideram o tripé, autor, leitor, texto, unidos e importantes no ato da leitura. Ixi, daria para a gente falar só das teorias de leitura, para falar qual é a importância do leitor, qual é a importância do autor, qual é a importância do texto em si. Mas mais que isso, eu queria que ficasse algumas visões, algumas imagens, porque muitos de nós, às vezes a gente aprende mais vendo ou memorizando alguma coisa. Então, o Humberto Eco, ele tem um livro que fala, chama-se 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. E eu gosto porque é meio metafórico, assim, quando você fala passeios pelos bosques, o que é um passeio por um bosque? Pensa uma mata fechada, assim, um lugar. Por que é isso? Ele compara a participação do leitor como sendo parecida quando alguém se perde num bosque, com liberdade de escolhas e muitas opções no caminho, com variadas opções de interpretação. Então, quando a gente olha para um texto e daí para o papel do leitor, não tem uma só visão ali. Não tem, porque a leitura é para ser um bosque, com liberdade de escolhas. O autor vai por aqui, ó. Tem uma pista textual que está me guiando por aqui. E aí você escolhe esse caminho. Ah, mas eu lembro que o autor mencionou alguma coisa ali, e aí você já está pensando e lendo por um outro viés. Para não se perder no bosque, você tem que ser um leitor que siga as regras implícitas do texto. É claro que a gente não pode falar o que quiser, porque senão você não está lendo aquele texto. Então, aí é que vem as ideias do leitor modelo. E quem é esse leitor modelo? É aquele leitor que é formado e moldado por bons autores modelo e criados por boas obras. Gente, dificilmente a gente formar um bom leitor se nós não somos bons leitores. Aí a gente fala, ixi, então ferrou, eu não estou tendo tempo de ler nada, eu não estou... Gente, se eu falar assim que a gente acha que nós não estamos lendo nada, mas isso que você faz aqui, ler o material que foi da tua aula, é uma leitura. Às vezes o que nós não estamos dando conta é de ler um livro, um romance, uma obra ali densa, com várias páginas, mas quando você entra numa página e procura ler uma notícia e reflete sobre aquilo que você leu, é uma leitura. O que a gente não pode é só receber informações, um montão e não parar. Mas falar que a gente não lê, ixi, então eu tô perdido, porque como que eu vou ser exemplo se eu não leio? A gente lê. É que talvez nós não tenhamos a vida corrida, essa que nós somos inseridos e não tem outro jeito de escapar, ela nos impede, talvez, de ler aquilo que poderia ser uma leitura por fruição, por gosto. Ah, eu queria tanto ler esse livro, mas deixa ele guardadinho ali que uma hora você né? Lê, gente, não tem problema nenhum em ler resumos, em ler sínteses, em ler resenhas que alguém fez e falou sobre aquilo. São maneiras de ler também, e que fazem você entrar por esse bosque, partir, escolher um caminho de leitura, uma opção de interpretação, um viés que vai te guiar aí, tá? Então, essa ideia do bosque é a primeira ideia que eu quero que você fique. A leitura tem que ser esse bosque, não é nada pronto, não é um negócio que é só isso aqui. Não, é os 6 passeios pelo bosque da ficção, tem muita coisa dentro desses passeios. E outra imagem que eu queria que ficasse pra gente é de um autor, é claro que agora, quando a gente está dentro de uma linha que nós estamos estudando, parece que tudo a gente quer trazer algum pouquinho daquela leitura, né? E quando a gente fala do Benjamin, é um dos autores ali da teoria crítica, que uma das passagens que eu estou mais gostando de todo o trabalho é a ideia que ele tem de narrador. E aí, ele parte do trabalho do Leskov, né, para defender uma tese, que a arte de narrar está em extinção. Quando a gente fala de narrador, não é só o foco narrativo que a gente lembra das aulas de literatura, lembra que vocês já estudaram, já viram, quando o texto está em primeira pessoa, que o narrador é que conta a sua história, não, é em terceira pessoa, então é um narrador observador, não é nesse sentido que o Benjamin fala. Ele fala em que sentido, então? Quando ele compara aí com essa história, né, do Leskov, ele fala que a experiência de narrar, ela está em extinção. Mas que experiência? Porque cada vez são mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente.
Quando se perde num grupo, por exemplo, a gente está lá na escola e fala assim, ó, alguém aqui, narre para mim o que aconteceu. Ele diz assim nesse texto, o embaraço toma conta. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura de antes. A faculdade de, ele usa uma palavra, intercambiar experiências, trocar experiências. Vocês lembram quando, na casa de vocês, alguém já falou, ou que tem saudade, de sentar naquelas rodas e ouvir um caos, que alguém contava uma história de assombração, e contava uma história em família, ou como você sabe disso? Aí você fala, meu pai contou, meu avô falava essa história. É essa arte de narrar que o Benjamin está tentando falar aqui. E por que hoje está em baixa isso? E aí, a gente entra nas teorias modernas. Por que está em baixa essa experiência de narrar? Porque o que baseia tudo hoje é a teoria da informação. Às vezes, e aí ele conta assim, ó, começou lá na Guerra Mundial. Aí eu pensei, fiquei antes de ler, né? Mas por que na Guerra Mundial? Quando os combatentes voltaram mudo das eles achavam, quem sobrou, né, quem esperava esses combatentes, que eles iam ter uma experiência para contar lá. O que vocês viveram na guerra, o que é? E eles não tinham nada para falar. Eram pessoas que não falaram simplesmente nada. Os livros que saíram sobre a guerra saíram 10 anos depois, por pessoas que não foram as pessoas que viveram aquilo. Os livros surgiram depois. Mas por quê? Aí ele explica, tem algo mais desmoralizante do que uma guerra e participar disso? Então não tem. Então acabou ali, ou começou a parar essa experiência de narrar. E com aquele tufo de informações que chegam todos os dias, no jornal, é tudo muito rápido. Aquela experiência que era para passar de pessoa para pessoa, que é a fonte de que se recorreram todos os narradores, ela vai murchando, ela vai definhando, né? E aí ele fala assim, entre as narrativas escritas, as melhores são aquelas que menos se diferenciavam das narrativas orais, contadas por narradores que eram anônimos. Não precisava ser um grande escritor para contar grandes narrativas. E aí, agora, o que acontece? Eram narrações sábias, né? Ele fala muito da sabedoria, e tem outros pontos que eu pontuei aqui. Mas aí, diante do tanto de informação, o que a gente quer? O que acontece? A nova forma de comunicação é a informação. O saber vem de longe e encontra hoje menos ouvintes. Ou os ouvintes que ele encontra são ouvintes acelerados, porque a gente quer saber tudo rapidinho. Né? Ele explica assim, cada manhã nós recebemos notícias do mundo inteiro e, no entanto, o povo, ou nós, estamos pobres de histórias surpreendentes. A razão é que os fatos chegam já acompanhados de explicação. Pega uma notícia, fulano aconteceu isso, o acidente foi isso, envolveu isso, a gente já sabe ali os detalhes e são rápidos, porque daí você já vai para a próxima notícia. Aí, quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, daquela velha narrativa, daquela arte de narrar, sabiamente, de passar de geração em geração. Metade da narrativa está em evitar explicações. E aí que ele explica com esse trabalho aí do Leskov. Por quê? Porque não tinha, gente, não era contado o extraordinário e o milagre era contado com a maior exatidão, mas não tinha essa imposição para o leitor, esses detalhes aí que a gente tem na notícia, isso, não tinha espaço para o autor, para o leitor interpretar a história como ele queria. E é isso que dava a beleza da narrativa. E agora, gente, eram essas histórias que eram contadas pelos anônimos. E agora nós ouvimos notícias, nós ouvimos informações, nós sabemos de tudo, mas a arte de narrar, ela vai ficando extinta. Para Benjamin, a narrativa é ela própria uma forma artesanal de comunicação, onde o narrador deixa sua marca na narrativa contada. E aí Benjamin vai apresentar esse novo conceito, um conceito de experiência. Depois tem até uma fábula que ele menciona, que é uma fábula do velho vinhateiro. E ele fala nessa obra dele que o velho ele morre, aí no leito de morte ele fala para o filho que ele vai deixar, mas eu sei que o que ele deixa é a experiência do trabalho, dos filhos que vão ter que trabalhar ali.
E aí, gente, ele não deixou uma palavra pronta, ó, os filhos fiquem ricos fazendo isso. Não, mas ele deixa o filho se envolver. E através disso, desse conceito que passa como um anel de geração por geração, ele apresenta o conceito da experiência. Os teóricos da teoria crítica, eles vão falar muito dessa dualidade entre vivência e experiência. Vivência, ela não deixa uma marca, ela não precisa deixar essa marca em você. É aquilo que você faz cotidianamente, né? Mas quando deixa uma marca, porque aquilo evidenciou, aí tem a ver com experiência, evidenciou marcas profundas no passado de alguém e foi contado por outro, e foi contado, e pela narrativa, você conheceu aquilo por alguém que construiu essa história para você, aí houve experiência. Você já não viu pessoas que contam com tantos detalhes, que parece que você esteve no lugar, você fala, nossa, parece que eu vivi aí, quando a pessoa conta, narra, né, um fato bem vivido para você. Então, é essa noção de experiência que nós temos que proporcionar para o nosso leitor. Então, não é uma receita. Então vai lá e dá experiência. Nós podemos, enquanto educadores, não deixar que morra em nós essa ideia de continuar narrando para o nosso aluno, porque às vezes a gente só apresenta gêneros e gêneros e gêneros textuais para ele, aí ele vive, ele fica na vivência, mas ele não experimenta, e quando ele não experimenta, o resultado das provas que medem leitura, das provas que são aplicadas lá na tua escola, eles não vão ser muito bons, aí vai falar, nossa, o brasileiro não lê, ou os índices de leitura são paupérrimos ali, por quê? Porque ele não experimentou nada daquilo, ele só está tendo vivência com tantos gêneros textuais que são apresentados ali para o aluno. Então, esse é um pouquinho do conceito. E aí ele explica, é claro, mas então me dá um exemplo de uma leitura que é uma narrativa assim que conta algo para o leitor. Tem das narrativas orais, muitas, mas ele menciona a infância do Graciliano Ramos, que apresenta suas memórias sobre o processo de aquisição da leitura escrita, a convivência com adultos, ele vai contar sobre a doença infantil dele, num modo autobiográfico. E aí ele faz uma confissão que penetra a ficção. É claro que não tem, você fica assim, será que aconteceu isso mesmo? Né, porque a ficção ela pode ter sido real, mas ela não precisa ter sido. A gente não sabe se foi ou não, e é isso que faz a obra ser ficção e ao mesmo tempo se aproximar, né, de características tão reais. Quando o Graciliano começa a contar num trechinho, ele fala assim, ó, meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves e transparentes. Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar de esporas, batecum de sapatões no tijolo gasto, retalhos e sons de medo. Foi o medo que me orientou nos meus primeiros anos, pavor. Depois as mãos finas se afastaram das grossas. Lentamente se delinearam dois seres que me impuseram obediência e respeito. Gente, por que aqui tem uma noção dessa ideia de narrador e de experiência que eu estou tentando pensar aqui junto com vocês? Porque não está dado, pronto e acabado, o que aconteceu com esse menino na infância dele, mas ele tem memórias que vão passando por meio das palavras ali, você consegue imaginar, às vezes, a mão enrugada, ou a mão mais grossa de um, a mão fina do outro, né, os sons, o medo que ele tinha, o pavor, depois ele narra algo que teve um afastamento, as mãos finas se separaram das grossas, o que será que aconteceu? E o leitor vai caminhando por esses bosques, né? É a maneira de narrar. Às vezes você fala assim, mas o aluno olha para um texto e fala, ixi, tá enorme isso aqui, ele já quer isso aqui resumido, ele já quer, mas o que aconteceu com o pai e a mãe dele? Separaram lá? Aqueles lá? Ele já quer a resposta pronta, por conta de tudo que... E aí, a narrativa, ela se perde, a gente não ouve mais as histórias, a gente não consegue mais dar adjetivos para ninguém, a gente só conhece o bonito, o feio, o gordo, o magro, e as outras palavras, elas se esvaem por conta da falta da experiência da narração, tá? Então, isso tudo tem muito a ver, e também, falando de leitura, a experiência, aquilo que a gente passa para o outro também. Essa semana eu abri, não lembro se foi acho que no Instagram, alguém tinha postado esse
sim, mas digo. Mas assim, uma mãe perguntando para uma outra mãe, como que você faz gostar de livros? Comum a gente falar isso. Ou um professor falando para o outro, como que você faz, hein, para o seu aluno gostar de ler? Eles não lê nada. A gente fala isso. Gente, recreio, eu gosto de recreio, porque intervalo ficou sério demais, né? Mas recreio é um tal de um professor que escutou o outro, o aluno ficou mais quieto na aula dele, aí, o que você faz, hein, para o aluno fazer isso? O que você faz para o aluno? E aí, olha aqui nesse exemplo dessa mãe. Como você faz para o seu filho gostar de ler livros? E aí a mãe nem responde. O que tem na mão dela? Um livro. E a outra que está querendo que o filho gosta de livro? Um celular. Ah, então, estou perdida. Pensa, gente. Muitas vezes, e agora, gente, com essa questão, eu penso no contexto de professores também, com essa novidade, né, de às vezes ter que fazer chamada digitalmente. Tem professores, colegas, que às vezes demoram para tirar o celular da mão. Ele gosta ali, ele faz a chamada e já fica um pouco, já dá uma passadinha pelo WhatsApp, ver se alguém falou com ele, né? E às vezes a gente quer que o nosso aluno ame só livros, mas a gente também já não ama mais, ou já não consegue lembrar com gosto das narrativas que nos foram contadas, porque a gente também já está imerso nesse contexto, né? Nesse contexto de vários suportes para leitura. Mas não tem problema o suporte. Não é a questão do livro só impresso, mas é a questão de afastar o nosso aluno com a experiência que ele podia ter com a narrativa. E aí, você fala, às vezes, gente, tem pai e mãe que não tinha livro, mas o filho era rico de experiência, com leituras, com histórias que ele ouvia. Não é difícil a gente se deparar com histórias assim. Tem pais que não eram alfabetizados e contavam coisas, e o filho conhecia um monte de coisa, pela experiência que ele tinha com as narrativas, e não só com o livro objeto em si. Tá? Mas nós somos responsáveis por passar também para os nossos filhos essa maneira de contar, essa maneira, e passar também, com certeza, para os nossos alunos, porque eles olham as nossas maneiras de contar. Às vezes eu chego na aula e eles falam assim, professor, você não tem nada para contar hoje? Conta lá da sua casa. Eles querem saber tudo. O que é isso? É porque eles são fofoqueiros. Também. Mas não é só isso. É aquela ânsia por ouvir alguma coisa. Porque a gente não ouve mais histórias. Então, o aluno, ele quer ouvir. Ele quer, nem que seja para ele contar para o outro o que a professora falou. O que a professora contou hoje? Eles lembram, né? Tem que tomar cuidado porque eles lembram bastante. Eles sabem tudo, eles conseguem, eles querem ouvir também, né, histórias. Só que aí entra nosso papel de formadores, de pessoas que podem narrar. Nós podemos fazer isso, de um jeito ou de outro, nós fazemos isso. Outra tirinha que estava nesse contexto também semanal aí, meu pai vive me dando livro de presente, porque tem pai que acha que está no livro tudo, não na narrativa, não na história que ele conta, não na conversa dele com o filho, mas está no livro. Ó, para ser inteligente você tem que ter livro, olha lá. Não está na moda aquelas lives agora, gente, que a gente põe o fundo, eu até arrumei ali um cantinho ali em cima com os meus livros, mas tá tão bagunçado, e as crianças tiram e colocam, que não adianta lá, se eu ficar lá, vocês vão se perder lá na bagunça. Então, não são os livros que vão falar que a pessoa que tem aquele monte de livro, ela consegue narrar. Tem gente que lê, e se ela não tivesse experiência com a leitura... Então, aqui, ó, meu pai vive me dando livro de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Aí a menina pergunta, você já leu eles? Não, por quê? Parou por aí, parou no ter livros, parou em saber que eu li vários. Lembra das nossas, quando tinha na escola aquelas fichas de leitura, que daí a gente tinha que fazer o resumo para mostrar e quem leu mais ganhava alguma coisinha? Eu lembro disso aí também. Mas aí o que a gente aprendeu? Que se a gente copiasse a sinopse que fica lá atrás, a gente já pontuava. Então era uma tal de copiação de sinopse, copia para ler, para mostrar que você era mais leitor. Mas aí estava longe, às vezes, do sentido da experiência com a leitura, né? Então, são conceitos de pensar hoje. Gosto também desse trechinho da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice pergunta para o gato, você pode me ajudar? O gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, eu estou perdida. Aí a frase do gato, gente, de um gato, olha
como ele foi sábio. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Gente, se nós não temos claro onde nós queremos e o que a gente quer que o nosso aluno experiencie, qualquer método que você escolha, qualquer jeito, pode ser leitura em voz alta, pode ser ficha de leitura, pode ser cópia, pode ser ditado, pode ser o procedimento que você utilizar. Qualquer caminho serve para formar um aluno para adaptação, para formar um aluno para ser mais um, qualquer caminho serve. E aí essa frase nos faz pensar um pouquinho sobre os métodos, porque a palavra método, quando ela vem lá na etimologia da palavra, ela quer dizer caminho, por caminhos que você escolhe. Então, o método, ele é um caminho. Mas se a gente pensar caminho é único, só tem um na vida, não, a gente sempre aprendeu que não tem um caminho só para seguir, nem que seja lá a nossa teoria religiosa que falava que é o caminho do bem e o caminho do mal, mas era um? Não. E quando a gente fala em leitura, em alfabetização, não tem um caminho, né? Antes, esse aqui foi o último, o azulzinho da Magda Soares, quando ela fala alfabetização, a questão dos métodos. Se polemizou muito, primeiro a questão da alfabetização, da decodificação e todos os métodos ali, depois a questão do letramento, que eu falei um pouquinho, né, que quando, não adianta só decodificar, o aluno aprende também nas práticas sociais, tá, então vamos lotar a escola com prática social. O aluno vai saber, vai ter roda de leitura, ele vai aprender gêneros textuais, ele vai ver bula de remédio, ele vai ver tudo quanto é coisa na escola. Mas espera, se eu não tenho um caminho, isso só vai ser qualquer coisa que se vá fazer. Então, parou um pouco para pensar, se parou, e a própria Magda Soares, ela é uma pesquisadora que eu coloquei aqui, ela faz questão de se manter próxima da sala de aula, e ela destaca a importância dos alfabetizadores conhecerem os caminhos que a criança trilha. E aí ela vai falar que não tem um método. Mas daí é fácil. Gente, tem vários métodos. Então, para eu ser um educador, eu preciso compreender não só os métodos que existem, mas o que envolve esse sistema de escrita que a criança passa, né? Só com essa atitude respeitosa e curiosa em relação ao aprendiz e à aprendizagem é possível alfabetizar com método. Então, ali, teve tempos que se criticou. Não, o método fônico não dá conta. O método... aquele monte, depois a gente vai rememorar aqui alguns, né? Mas, só o método... como que era, gente? Nós vamos ver os nomes ali. Esse método dá conta. Não, aí veio a crítica para aquele método. Esse outro, também não. E ela vai falar que a gente tem sim que alfabetizar com método, mas não é um só. Esse método é essa atitude respeitosa entre conhecer os caminhos e também conhecer os processos que envolvem a aprendizagem. Um deles, esses que nós estamos falando aqui, de formar o nosso aluno para ser narrador, de levá-lo à experiência, isso também é um caminho, tá? Dá para a gente lembrar, aproximar isso com as teorias que nos ensinam também, as teorias... a teoria histórico-cultural, por exemplo, né, de Vygotsky, quando ele fala assim, o melhor método é aquele em que as crianças não aprendam a ler e a escrever, mas sim descubram essa habilidade durante a situação de brinquedo. Para isso é necessário que as letras se tornem elementos da vida da criança, da mesma maneira, por exemplo, que a fala, porque a fala não é lá o pé de manga que a gente aprendeu e ele começou. Da mesma forma que as crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e a escrever. Então, são teorias que vão convidar a olhar para esse sujeito também. E a gente não se desfaz de uma teoria. É a teoria tradicional, aí acabou a tradicional, vem a pedagogia da escola nova, daí acabou essa, daí que vem essa. A gente tem que perceber essa historicidade também, né? E que uma não acabou totalmente, mas deixa raízes para que uma outra teoria se funde. E aí a gente tem que pegar, observar como isso se constituiu e qual é o método que eu vou escolher, qual o método que penso que nesse ambiente de alunos aqui, ele vai ser o mais eficaz. Tá? Então, essas reflexões que partem ali da pedagogia vygotskiana, que falam que também a importância do brincar,
Gente, até isso, não adianta também... mas aí você vai criticar também. É porque assim, ó, começou a brincar, aí entra o lúdico na escola e as crianças só ficam fazendo brinquedo. Então não é isso, da mesma forma, tá errado então aprender brincando? Não é que tá errado, mas é que quando a gente coloca isso como único método, único caminho, ele não é eficaz. Porque a gente viu ali, quando você não tem um só, não tem uma maneira, porque eu tenho crianças diferentes. Então o brincar é importante, é nele que a criança faz esse elo de linguagem e mundo, mas tem as fases que eu preciso dar conta, né, para eu ver se a minha criança está ali, em que fase ela está. E aí, Lúria, também da pedagogia histórico-cultural, ele vai falar, vai explicar para nós as fases. Tem a fase pré-instrumental, e aí nós, enquanto estudiosos, eu vou ser alguém que vou alfabetizar alguém. Então, aí nós vamos atrás, que métodos existem, quais são as fases que passam pela vida da minha criança, né? A fase pré-instrumental, que dá significados em prazos curtos. Depois a criança vai diferenciar os signos, começa a escrita por, parece desenhinhos, depois a escrita simbólica, o fato de aprender aspectos que são externos, e a criança traz esse externo, como a forma das letras, mas aí ela aprende só a forma, não significa ainda que a criança já tem a escrita internalizada. Não, são passos que a gente vai passar, né? Vai conhecer ali. Depois, a Emília Ferreiro e a Ana Teberos, que eu coloquei depois essas referências ali no final, né, para ficar, elas vão falar sobre esse processo, que começa lá com a garatuja, depois as crianças ficam na fase pré-silábica, que as formas são próximas daquela que a gente chama de convencional, depois a fase silábica, que daí já tem aquele valor sonoro, a silábica alfabética, que está ali no conflito, e a alfabética, quando ele consegue compreender o sistema da escrita. Esse com esse forma esse, tem o som desse, e o que não é tão rápido. Se nós não temos consciência desse, aí isso aqui, eu vou precisar conhecer esse sistema para saber que método eu chego nesse aluno. Ele está como? Mas aí na sala de aula tem um monte de aluno diferente. Tem, gente. Mas se nós conhecemos ali, a gente consegue saber o que mais se aproxima daquela realidade. Não é que a gente consegue, mas a gente, na verdade, a gente escolhe por um daqueles que a gente aprendeu, por um caminho. Mas você tem que saber o quê? Não igual a Alice, que ela não sabia para onde ia, né? Coitada. Mas a gente sabe para onde a gente quer ir. Então, não precisa se preocupar com o método, porque nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar de um jeito ou de outro, o objetivo é chegar naquela criança, ou levar essa criança para o universo da escrita e ter isso em mente, sabendo, tendo passado daí por esses estudos também, conhecendo esses métodos. A materialidade de cada texto e dos seus gêneros impõe formas de ler, possibilitam interações e selecionam leitores. O leitor, ele vai sendo formado por uma diversidade, por vários usos do texto e por vários suportes, observando e participando de situações diversas de leitura. Por que eu coloquei isso, gente? É claro que na tua sala, a gente cada dia mais vai ter que se deparar com um universo de crianças que têm textos em outros suportes. Tem uma foto aqui, não tem? Aí, ó. Olha lá. É um moleque com o tablet, olha, eles não tiram o olho do negócio. E depois você quer falar assim para ele, vocês têm que ler, escuta aqui que a tia vai contar uma narrativa. Eu entendo que é tudo, por isso que essas práticas, e daí, não é que a gente despreza, então você não vai levar os gêneros para a escola, você não vai, por isso que ainda existe teorias que pensam, você tem que trazer isso sim para a escola, né, aqui embaixo coloquei assim, cabe ao professor organizar um contexto educativo, que as crianças consigam falar também sobre esses jogos que elas fazem, sobre os desenhos, sobre os filmes que elas acessam, como elas acessam, porque aí ela vai falar, vai motivar aquilo que a gente falou de forma espontânea, uma narrativa que ela conte. Alguns jogos têm narrações, tem histórias que acontecem lá, então às vezes o professor começa por meio de uma história dessas, para primeiro atrair, né? Então aí vai da nossa experiência didática, aquilo que você acha que naquela sala surtiu mais efeito, né? E na sala não vai poder ficar usando, né? As crianças, elas vão percebendo que existe diferença entre aquele suporte e esse que eu tenho aqui, e que eu vou precisar usar aqui durante a atividade escolar. As crianças vão descobrindo diferenças entre isso é uma história,
isso é uma notícia, isso é um poema, isso é um documento, isso é uma lista, isso é um calendário, mas não basta só identificar isso, porque daí ele só vai saber na prova. Ah, isso aqui é uma revista, isso aqui é um livro, mas para que serve? Como as letras são distribuídas no papel e que implicação isso tem? Que se o aluno chega com uma propaganda na escola, o que tem por trás dessa propaganda? E não só que ele saiba fazer uma propaganda e ser um propagandista aí, né, ser o novo empreendedor do momento. Não é só isso. Isso não vai formar pessoas capazes de narrar, pessoas que, além de descobrir a diferença, ela sabe para que isso serve, ela sabe o contexto que isso foi construído, e isso nós só conseguimos quando a gente mostra para ela, ou quando a gente consegue narrar a importância disso tudo, quando nós conseguimos ser narradores também, tá? Então, como que as crianças leem? Tem esses dois autores aqui, Corsini e Pimentel, que elas vão falar sobre os processos. Tem a leitura mimética, que é por imitação, tem a leitura com empatia simpática, com personagem. Ah, ele gosta daquele personagem ali, então às vezes a gente traz, e aí ele vai, gostei daquele personagem, com argumentação e defesa do seu ponto de vista. Tem leitura e inter-relações com histórias vividas, pode começar de uma história minha, depois uma história que alguém viveu, ou com uma história que você sabe que alguém da sala viveu. Pode ter uma leitura que ela vem de uma interlocução com um texto verbal e um texto não verbal, uma imagem que você viu, algo que você leu no meio da semana e você começa a aula com aquela imagem. Leituras e narrativas provocadas a partir da continuidade de histórias. Você sabe que aconteceu uma história semana passada e nós vamos começar a aula continuando aquela história. Tem leitura e compreensão do ficcional e entendimento de tantas possibilidades que o livro traz. Isso são várias maneiras que a pessoa lê. Então, ela não lê só passando o olho e descobrindo o que está naquela narrativa. Não, ela começa a ler por várias dessas maneiras que esses autores colocam aí para nós, tá? Ah, gente, então sobrou para o professor? É duro falar isso, porque você fala assim, você desanima os pobres coitados que tá ali. Não é que sobra, mas é a gente que tá ali no dia a dia. Então, assim, quem conhece melhor tua sala do que você, do que quem vai ouvir mais histórias deles do que nós mesmos, mesmo que seja lá no recreio, a hora que fala, não é para falar de aluno, mas a gente fala, e você vai saber o que aconteceu na vida daquele fulano. Somos nós que vamos ser os responsáveis a juntar essas peças do quebra-cabeça. O educador, é claro, gente, que daí ele tem o contato com a equipe pedagógica, ele tem aquilo ali, ele tem tudo isso, mas é ele que está no dia a dia, é ele que vai pegar ali no batente, no pesado, é ele. Então, nós somos responsáveis por conhecer esses métodos, e é isso que vocês estão fazendo quando vocês se colocam para estudar, né, num curso de licenciatura, e depois pegar a pecinha e mãos à obras, escolher o caminho ali. Mesmo que você não complete, você começa parte desse quebra-cabeça, tá? Parte dessa vida que vai sendo formada aí. As crianças e os livros, a experiência que enriquece a linguagem. Gente, aí, vários autores vão concordar que essa experiência ela deve ser rica e variada. Imagens, livros que são jogos, jogos que são livros, livros ilustrados, quanto menor o nosso aluno, eu nem falo quanto menor, mas às vezes associar, mesmo para o aluno maior, associar com leituras, associar com imagens, porque aí a gente grava, né? Associar com músicas, com poemas, com contos de humor, com aventura, e aí vai estabelecendo a relação entre criança e livro, em ver que o livro é essa sequência, é essa história da vida de alguém, em passar essa, por meio de tudo, pode ser imagem, pode ser jogo, pode ser ilustração, pode ser canção, todos esses. Tá, tô lá na minha escola, como que eu escolho os livros? Aqui tem algumas sugestões, né? Formar um conjunto variado de obras. Isso é para pensar lá na tua escola. Ou, eu sou de biologia, eu estou montando um acervo. O que eu quero? O que eu tenho que pensar para o meu aluno que ele vai ler? Né? Formar um conjunto, ampliar o vocabulário imaginário, diversos formatos, estilos e gênero. Formar livros adequados para cada idade. Isso tudo é preocupação de quem vai iniciar alguém na leitura. Os livros até os livros mais complexos, analisar as versões, olha, tem uma tradução nessa historinha que é mais harmônico, a imagem está melhor aqui, né? Como o autor trabalhou texto e imagem, olha, gostei desse aqui, analisar a qualidade do texto, o que é uma qualidade do texto? Qual a intenção da escrita? Nós
Sabendo disso tudo, o que está aqui envolvido, o que eu pretendo passar, qual é o meu método, qual é o meu caminho, qual a intencionalidade dessa escrita, isso vai dizer se o texto tem qualidade ou não, né? Analisar a qualidade da imagem, os elementos que estão ali na imagem, eles precisam criar um sentido e não vir tudo pronto, né? Como as imagens que a gente vê lá da pessoa que caiu de moto e já está lá, e você vê a cena, aquilo ali está pronto, você não precisa mais ver nada. Você fala, ih, já vi, você até troca de canal, né? Mas tem que ser uma imagem que evoca um sentido, analisar as qualidades da história, como que ela ambienta e como ela prende esse nosso leitor. Então, tudo isso é a prática que vai fazer. Você viu uma história, semana que vem você achou uma outra versão. Opa, agora eu vou usar mais essa versão aqui que meu aluno gostou mais. Não é tudo rápido, é na experiência enquanto docente que você também vai se formar e vai formar essa sua habilidade de perceber, tá? Então, Teresa Colomer, ela vai apontar que podemos, assim, criar um ambiente povoado de livros, dar espaço à voz das crianças, dar tempo, porque às vezes a gente quer só passar o tempo, né? Ai, tem que passar isso aqui, daí ele lê, põe isso aqui que ele vai lendo. Ampliar a leitura por meio de atividades plásticas e visuais, pintar ou fazer colagem sobre o poema, tudo são atividades que você vai vendo se vão surtir efeito ou não na tua turma. Ah, vou realizar um mural coletivo aqui. Ah, vou construir maquete desse cenário que estava na obra. Vou voltar a narrar o conto depois, com a minha voz. Nossa, se ficasse com um aluno que gosta de ler, se a gente tentasse narrar com a voz dele, é tudo que você vai vendo se vai surtir efeito ou não. Escanear um texto, mandar a ilustração, colocar tudo, gente. Programar o nosso texto para que a leitura não seja uma atividade secundária. Ah, faz isso aqui, depois você lê. Ou lê isso aqui, que daí falta só 15 minutinhos, vai lendo. Aí ele quer mais, ele nunca mais leu, né? Falta um tempo para preencher um espaço. Não. Vamos para pensar, então, se isso tudo não é só isso que vale. Eu acho que a imagem que nós vamos pensar e para levar, que eu quero que fique assim dessa nossa conversa de hoje, essa conversa que só eu falei, né? Mas não, disso tudo aqui que nós pensamos junto com esses autores ali, mas é dessas duas imagens, do bosque, lá do Humberto Eco, do passeio pelos bosques, que nós temos que deixar a nossa criança passear, né? Mas não ficar perdidos, como Alice, mas sabendo qual o caminho, né? Deixar que o texto guie, não dá só leituras prontas, não dá só um gênero, mas saber que a narração vai ter um efeito. E nós precisamos ser educadores e formar pessoas que narrem, senão corre um sério risco. Benjamin escreveu já faz um tempo, talvez agora ele já nem exista mais narração. Não sei se a gente chega nisso. Será que existem ainda narrativas? Mas levar em conta nessas narrativas o efeito da experiência. Essas duas palavras, o conceito de narrador e o conceito de experiência. Não dá para o nosso aluno, quando a gente fala de literatura infantil, ele vai vivenciar tudo isso aqui hoje. Aí a gente faz os planos. Ele vai ter contato com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Gente, se nós deixarmos isso só na vivência, ele não vai ter experienciado. Como que você sabe que a pessoa experimentou? Pede para ele contar o que ele ouviu. Pede para ele contar para não sei quem ali. E aí, quando esse vai sendo contado de geração para geração, você percebe que ele teve uma experiência, um envolvimento. Ele percebeu a tua intenção, o teu método e aonde você quis chegar ao aplicar a atividade de leitura, a atividade de escrita, a atividade de leitura literária. Tá? Então, assim, eu encerro a minha fala, tem aqui as referências, né, depois vocês podem, eu queria ver o que esse autor explica melhor, porque a professora falou muito rápido, vou deixar depois para vocês esses slides com algumas referências, e um pouquinho do do pincelado aí que eu busquei dar durante essa nossa fala, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Vocês ainda estão aí? Oi, Lelê, voltei. Lê, tem algumas perguntas e algumas contribuições também. A Elisângela disse que na família dela houve muitas dessas narrativas que hoje elas estão se perdendo.
O Álvaro diz que tem crianças de 4 anos e que gostam de contar piadas. E pode ser uma primeira aproximação para estimular a leitura? Sim, gente. A gente. Só que daí a gente entra como adulto aí, né, para selecionar que tipo de piada eles contam. Mas criança gosta. Vamos, né? Pega aí que piadas que dá para esses 4 anos. Meus filhos esses dias estavam perguntando, Google, como que é que você fala? Ok, Google, conte uma Ok, Google. piada. Ok, Google, conte uma piada. Eu falei, filho, tem que ser o Google, não pode ser a gente. Mas aí as do Google são levinhas, né? Deles, mas bem. Aí agora eles aprenderam que as do Google não tem graça. Então, aquilo é um jeito, sim, de você inserir, você fala, olha, conta para o pai aquilo que você ouviu, ou conta isso aqui. Você estimula para que ele fale também, né, do universo, seja o tipo de texto, aí o gênero textual que ele gosta para a idade dele, né, para tudo bem, só que a gente tem que filtrar para ele não aprender uma piada muito daquelas cabeludas. E a experiência, né? Quem que comentou, aquela que colocou que ela percebe que vem se perdendo, né? Vem se Uhum. perdendo. É isso que o autor fala e que a gente percebe também isso, né? Na nossa vivência. A gente fala assim, ixi, ninguém mais quer contar nada. Os alunos chegam mudo, eles querem conversar de contextos deles. Mas se você fala assim, conta para mim, eles não querem falar, né? Sempre no CMEI, quando contava a história da rotina. Isso, são práticas, gente, que eu tenho certeza que cada um de vocês tem outras vivências, experiências maiores do que a minha, né? De contar, de perceber como que você despertou a leitura em alguém, ou como que isso foi despertado em você, né? Contar o seu dia também é uma forma de ressignificar a sua existência, uma forma de se afirmar, né, dentro de um grupo social. Isso. E aí, e mostrar para ele que o seu dia também não é só de coisa boa, né? Que a vida pode dar certo e pode ter coisa errada, e que no outro dia você está ali de novo. Então, é o nosso jeito da gente mudar e apresentar isso. Muito bom. Roda de conversa. A gente contar nosso dia, os alunos choram. Não. Gosta de pegar livros. A Tânia está falando que a filha dela, de 4 anos, gosta de pegar livros e olhar as figuras e fingir que está lendo. Eu fazia isso quando era pequeno. Inventava outras histórias, só minha avó escutava. Aí, gente, aí vocês têm que ver se olha o que virou, né? Aí a gente tem que ver se é isso que a gente quer. Não, mas é uma forma de leitura. A imagem, ela produz um monte de coisa na gente. Claro que é bom, deixa eles inventar. Deixa eles inventar no branco, no papel. Só de pegar um livro, ele sabe que ali é um suporte, que tem uma história ali. Já está no caminho. Oh, o Anderson, eu acho que ele é aluno da artes visuais. É isso, Anderson? Me corrija se eu estiver errado. O Anderson, ele gostava de ouvir, né, quando ele estava na escola, os dramas das professoras. Diz que viajava. Ai, que dó. Aí, gente, nós vamos ser os novos dramáticos, vocês vão ser o... Mas aluno gosta de saber do nosso... Ele viajava nos dramas. Oh, ele Boa. fez uma outra pergunta que eu tinha perdido aqui em cima, Lê. É muito boa a palestra, tá? Aliás, como você disse, existem vários caminhos e nós do EAD estamos somente nas leituras, que é o Ningá repita a dose. Mas alguém fez alguma pergunta sobre a interação da prática de leitura e inclusão. Eu passei o olho, mas perdi, acho que atualizou aqui. Cadê? Aqui, ó, foi o Felipe Alexandre, que fez a pergunta, Letícia. Ele disse o seguinte: para dar um parecer sobre as interseções entre a prática de leitura e a inclusão. Existe bastante livro hoje, na atualidade, para a inclusão, né, Lê? Isso aí. Principalmente aqueles sensoriais. Sim, gente, a gente tem que considerar, né? E aí nós, sabendo da existência desse nosso aluno, né? Nós vamos ajudar nessa escolha desses livros. A gente fala assim, às vezes a gente pensa, tem o sensorial, né? Tem os livros adaptados, e também o livro. Às vezes a gente seleciona um livro para um 6º ano e naquele aluno eu tenho um aluno com um déficit de aprendizagem, várias outras que ele não está naquele nível de leitura, então ele não vai querer ler. E aí, você sabendo disso, você vai dar aquele outro. Você que é esse profissional que adapta, o que pensa, talvez um livro mais simples, com mais imagem, vai chegar, né? Os gibis importantes também. E aí, gente, a gente tem que ver.
depende da inclusão, e ver se tem esse aparato mesmo, no caso da pergunta do Felipe, né, e buscar isso, porque existem coisas, já materiais preparados e elaborados, é importante que a nossa escola adquira, né, para que o aluno consiga ter esse acesso também. Teve um tempo em que Os as prefeituras... podcasts, né, Isso. tem as leituras. Tinha uma turma, gente, acho que foi num colégio estadual aqui de Maringá, uma vez, que tinha uma deficiente auditiva, e aí os alunos faziam as imagens das histórias que eles construíram, né? E aí ela lia os desenhos dos próprios alunos. E ela ficava tão feliz com aquilo que o livro dela era com o desenho da turma da sala. Então, o próprio professor usou da estratégia que ele tinha, da ausência de recursos, e fez com que a menina participasse também. Houve um tempo em que as prefeituras eles investiram bastante nas lousas digitais, né? E aí Então, acabaram aderindo àquele hipertexto, né? Que o aluno vai contando a sua própria história, a mesma história com vários focos narrativos, várias formas, vários finais, digamos assim. sim, só que aí a gente se depara com o dia a dia, mas a nossa realidade, assim, É outra, né? existem as escolas, sim, adaptadas, né, que têm essa prática, mas a gente sabe que no dia a dia o que eles têm, que é certo, é você. O resto, gente, às vezes você fala, existe esse material, mas não chegou na minha escola. E aí a gente que se sacode, né, e faz aí o que dá. Mas sabendo disso e tendo esse olhar, a gente já consegue meio caminho andado aí. Gostei do conceito que você trouxe, Lê, de vivência e experiência. Achei bem bacana. Me fez lembrar do Rubem Alves. Por que ele quis ser professor? Uma vez perguntaram para ele, né? Por que ele deu tão certo como escritor? Ele disse, mas eu não dei certo. Tudo que eu queria deu errado. Eu faço o que eu faço porque eu gosto, né? Eu gosto de conversar com os meus alunos e saber o que eu posso aprender com eles. Ele não ia para a sala de aula para ensinar, mas para aprender. Eu acho que falta um pouquinho disso. Eu acho que foi o Álvaro, ele falou alguma coisa aqui, ó. Mas temos que deixar que os alunos falem. Às vezes estamos muito engessados, cumprindo com rigor o plano de aulas e não escutamos os relatos dos nossos alunos. Isso. Muito bom, Álvaro, é verdade. A gente quer só com metas, né? Então a gente quer, hoje eu tenho que dar conta desse aqui, eu tenho que apresentar esse gênero, esse aqui. E aí, às vezes, a gente só lotou ele de coisa, ele não falou nada, a gente não ouviu e passou mais um dia. Verdade. Deixa eu ver quem mais. Silvana. Nossa, que legal. Ônibus de leitura, nunca tinha ouvido isso. Que legal. Passa, o ônibus passa. 4, sempre depois de uma história em forma de teatro, sempre pedia para que eles fizessem o reconto de histórias. Olha que bacana. Várias práticas legais. É isso, gente, é a gente perceber e até olhar assim, que não tem um caminho, vocês viram? Aquela história, existem sim os métodos, olha lá, os filhos amam o ônibus, eu achei muito legal esse ônibus. Vou até pesquisar depois, em Umuarama também tem o ônibus, gente, eu nunca tinha, biblioteca itinerante. Uhum. São muitos projetos, né? São vários métodos, e vocês construiriam vários deles com o dia a dia ali de sala, com certeza. Mas é isso, se tiver depois alguma outra pergunta que ficou, a gente está junto, né, Diego, ali, manda para ele que a gente responde, nós trabalhamos só separados por um vidro, para a gente não brigar. Então, tá fácil. É só bater um no vidro do outro. Jorge Laura aborda um conceito bem interessante sobre experiência, aquilo que passa para o indivíduo. A Maria Teresa Matoan, ela fala sobre o decorar, que o decorar não é o de decoreba, mas é o de decor, do latim, de coração. É você internalizar a ponto de daquilo fazer sentido na sua vida, que é o que você traz como experiência, Lê. E eles vão, o Vygotsky vai falar, Leontiev, esses teóricos da história cultural, eles vão falar também do conceito de ação e operação, né, porque às vezes a gente só faz mecanicamente, e aí aquilo não vira,
é algo mecânico, né? O indivíduo só operacionaliza ali, mas aquilo não virou uma ação de aprendizado, né? Então, são conceitos que ajudam a gente a pensar essas coisas aí, eles existem nas teorias. Então, tem o texto que vai falar disso também, dos conceitos de operação e ação, que depois a gente pode discutir também, tá bom? No colégio dos meus filhos tinha uma biblioteca maravilhosa. A Lucélia está falando. Hoje estão investindo na área digital e retiraram todos os livros. Achei bem ruim. É o ponto de vista dela, tá? Ela disse que achou ruim a retirada dos livros. Eu acho que dá para conviver ambos, né, Lê? A leitura no tablet, no Kindle, no celular, com a leitura do papel. Sim, Uma gente. não anula a outra, né? Não, do mesmo jeito que a gente tem pessoas que se adaptam, tem outros que não. Eu mesma eu gosto do cheiro da folha, mesmo se ela for velha. É coisa da gente. Eu gosto do papel, eu gosto de anotar, de escrever nos cantos. Então, eu quero assim, mas aí naquele. Não é no tablet, como que é aquele Kindle, né? Você também Sim. escreve, mas não é igual, não. Mas tem uma canetinha. Tem, mas depende do meu aluno. Se o aluno está adaptado a isso, ótimo. Agora, se ele quer ainda o papel, gente, deixa o menino desenhar, né? Deixa ele pegar o papel. A gente tem que ter as duas. Não tem como. O universo é esse. A gente não pode falar, não, eu não sou adepto, não vou usar nunca, ou não quero. Não tem como. A gente está imerso nisso aí. Mas, eu acho que abandonar o impresso, não. Dá muita dó, muito cheiroso, muito bom você folhear o papel, você saber que você está na metade da história e que ainda falta um bolo, daí dá aquele desânimo. Isso é bom E também. ficar passando as folhas entre os dedos, né? Para ver quantas faltam. Não falta muito? Deixa eu ver. Lê. Oi? Isso. Voltou? Travou? Não, tô aqui. Achei que não tinha perguntado nada. A leitura de resumo, gente, eu gosto de resumo, tá? Assim, eu acho que resumo ajuda. É claro que a gente tem que ver quem fez, porque senão você lê qualquer um e às vezes não tem, né? Mas ler as resenhas. Tá, não. Calma aí. A leitura de resumos, por mais que seja uma forma, tira a capacidade. Sim, gente, nada é igual ao original. Pensa do Graciliano, lá na infância. Se você resumir os detalhes que são cada palavra daquela ruga, ou quando ele fala medo, quando a gente resume, a gente tira. Só que assim, quando você não tem nada para dar para o seu aluno, pelo menos o resumo tem que chegar de alguma forma, que às vezes não vai dar tempo. Então, assim, por isso que eu falo que eu gosto dos resumos. Eu gosto, assim, porque antes ele do que nada que chegue. Então, você não vai mais ter tempo, meu aluno não está preparado, não vai ter como ler as obras para o vestibular. E agora? Gente, vai ler o resumo. Não é que ele vai dar conta, mas ele vai saber um pouco, né? Ele salva nesse sentido de você não ir assim, sem saber nada, nada, nada. Ele te abre um pouquinho. Tá? Mas nunca vai. Cortando as folhas, verdade. As crianças querem tudo. Verdade também. Muito bom, as considerações, depois eu vou ler. Bacana. Eles colocaram uma geladeira toda São colorida. tantas experiências, isso aqui é experiência também, quando vocês me contam isso aí. Geladeira com um livro. Geladeira? Olha aqui, ó. Na escola do meu filho, eles colocaram uma geladeira toda colorida com livros no pátio. E lá tem vários títulos que ficavam sempre à disposição de quem quiser ler. Mas a geladeira será funcionando para ficar congelado? Acho que não, né? Não, Lê. Não. Não. A geladeira quebrada, Lê. Uma geladeira só porta livro, né? Não. Gente, pode ser qualquer coisa, pode ser geladeira, armário, um guarda-roupa de livro, aí é criatividade. Olha lá. Claro que é desligado, né, gente? Senão os alunos iam mais ainda, porque daí eles iam para pegar aquilo congelado. Acho que ia dar mais gente, uma geladeira funcionando. Na leitura? Não, geladeira mesmo. Olha lá, geladeira biblioteca. A rodoviária de Mandaguari também, ó. Tem uma geladeira biblioteca. Aí. É geladeira porque às vezes ela para de funcionar, mas acho que pode ser tudo, né? Olha, tem umas escolas que tem aquela maleta viajante, né? Então eles... Livro, gibi e o jornal para a família, né? Na sexta-feira. Eu acho que Olha lá, a geladeira é quente. Pronto, senão... Não, gente, se eu não perguntasse, não seria eu, né? Imagina pegar um livro congelado. Ou então você pega um livro e uma coquinha, geladinha. Então,
Quem ler e colocar o resumo pode pegar uma coca. Maravilhoso. Entendeu? É o professor. Vai, gente, vai. Tem jeito da coisa, a Ordalha. Imagina, tá morrendo de fome. Vai jantar, gente. Pode Vamos pra comer, vida. Ordalha, tá Ó, tranquilo. é a Deixa palavra eu colocar o mundo, link aqui para vocês do palavra formulário de mundo e o presença. mundo palavra, tudo junto. Escola tem maleta, é muita experiência, gente. Dá pra gente ficar contando aqui, ó, no chat, um ano aqui, ó, de experiências com. Pessoal, só clicar no link do formulário, registrar a presença de vocês. Não esqueçam, nome completo, endereço de e-mail, nome completo, RA, curso que vocês estão fazendo, se é artes, se é letras ou pedagogia, e o polo no qual vocês estão matriculados, ok? Pintinha, você não vai registrar sua presença que você é coordenador. Não vai fazer isso de novo. Eu gosto. O certificado é outro. Ah, mas eu gosto. Eu tenho que ficar excluindo seu nome da planilha. Eu que agradeço. Gente, certificado, aqui viu? as mensagens, Letícia, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada por ter ficado, né, até aqui, ouvido tudo e compartilhado das experiências também. Obrigadão, tenha uma ótima noite. Pode encerrar já, Diego? Ó, começou rapidinho. A vida. É ótimo, Lele. Você é que manda. Obrigada, tá? Tudo de bom. Obrigado, e até a Lele. próxima. Até o próximo encontro nosso aí, nossas discussões. Prazer Ok, abraço. conhecer um pouquinho de vocês, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Colegas, até amanhã. Até. Beijo. Até amanhã. Tchau. Rosana, esse formulário está no link que eu acabei de postar. Márcia, quer deixar algum recado? Agradecer aos alunos pela participação, né? E coragem. Vamos em frente que precisamos caminhar, né? Acreditando que vai dar tudo certo. Boa noite a todos e obrigado. Elisângela, está aqui no chat o formulário. Eu vou deixar também lá no mural de aviso das disciplinas, ok? Já estou indo lá postar. Beleza? Gente, tchau. Tenham todos uma ótima noite. Bom ver vocês. Se cuidem. Álcool gel, máscara. Qualquer dúvida ou dificuldade, mandem e-mail para mim ou escrevam lá no chat de dúvidas. Tudo bem? Ah, e se por acaso alguém foi matriculado 2 vezes na disciplina de estágio, não se preocupem. Nosso sistema bugou. A gente vai retirar a outra disciplina, tudo bem? Vocês vão ficar com uma só. Abração. Eu adoro resolver essas coisas. Adoro, olha pra minha cara de quem adora. Pessoal, de verdade, muito obrigado pela presença de vocês, tá bem? Espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida ou dificuldade, chat de dúvidas, liga pra gente lá na Uningá, no ramal 5187, ou encaminhe e-mail, tudo bem? Tchau, pessoal. Uma boa noite, bom descanso para vocês. Bom trabalho amanhã.